no ano de 1517, o monge Martinho Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, com o objetivo de apontar alguns erros da Igreja Romana. O objetivo inicial de Lutero não era romper com a Igreja Romana, mas levantar discussões para que caminhassem de acordo com a verdade. No entanto, seus apontamentos não foram bem aceitos pela Igreja. A atitude de Lutero foi apenas o estopim em contexto de insatisfação com o que a Igreja pregava e com algumas de suas atitudes. Antes desse reformador, outros tentaram erguer voz contra a Igreja, período este que chamamos de pré-reforma. Diversos fatores influenciaram para que o acontecimento de 31 de outubro de 1517 se iniciasse. Efetivamente, uma grande reforma religiosa. Mas, claro, tal rompimento não poderia vir sem consequências dolorosas. Muitos homens e mulheres foram martirizados por buscarem que o genuíno evangelho fosse propagado. Foram muitos anos de rigorosa perseguição, mas nada disso foi capaz de parar esse movimento. A prova é que estamos aqui hoje. Glória a Deus por preservar o evangelho de Cristo até os nossos dias. E Ele certamente continuará preservando até o grande dia. Durante o período da Reforma foram tratados vários assuntos e vários problemas da igreja da época. E numa forma de tentar sintetizar ou resumir tudo aquilo que foi falado, foi então criado os 5 solas da Reforma Protestante. Você deve estar se perguntando o que são os 5 solas. Eu te explico. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente Deus a glória. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Salmos 19, 7-9. Compilar somente a Escritura vem para refutar a ideia de que a tradição e o magistério, ofício de ensinar, eram equiparados à revelação bíblica, afirmando que a Bíblia, somente a Bíblia, é a regra de fé e prática da vida cristã. A Escritura é inerrante e única fonte de revelação divina e escrita, única para constranger a consciência humana. Ela sozinha, sem necessidade de qualquer credo, concílio ou indivíduo, ensina tudo o que é necessário para a salvação do pecado. Ela é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Ela é inspirada, infalível, suficiente e a autoridade final na vida do crente. Muitas vezes nos deixamos ser guiados por discursos, filosofias, ideologias, pelas palavras de personalidades cristãs das mídias sociais e até mesmo por nossa própria vontade. Precisamos lembrar sempre que somente a palavra de Deus é nossa regra de fé e de conduta, que somente ela tem autoridade para nos instruir sobre como devemos viver e não podemos aceitar outra voz nos dizendo de que forma proceder, que caminho tomar, nem mesmo e principalmente a voz do nosso coração, porque ele é enganoso. É a palavra do Senhor que nos transforma em quem devemos ser, que nos amolda a forma que devemos tomar. É somente a palavra do Senhor que alegra e anima nossos corações nos dias de dor, sofrimento e angústia profunda. É nela que encontramos consolo. É somente a palavra do Senhor que ilumina nossos olhos para ver o mundo e a realidade tais quais eles são. A palavra é a lente por meio da qual enxergamos com clareza tudo à nossa volta. Portanto, não somente é aconselhável, mas fundamental que tornemos íntimos da Bíblia. Somente a Escritura é o nosso chamado para hoje. Cristo em vós, esperança da glória. Essa esperança é para nós âncora da alma, segura e firme,
que entra no lugar interior além do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre. Colossenses 1:27, Hebreus 6:19. A verdade resgatada na Reforma Protestante é que somente em Cristo há salvação. Atos 4:12 diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Portanto, não há outro meio de conseguir salvação, não existe absolutamente nada além do sangue de Cristo derramado na cruz, que nos tirou das trevas e da condenação eterna. E isso quer dizer que nenhuma obra que a gente faça pode nos livrar da condenação eterna. Nenhum esforço que a gente faça pode apagar os nossos próprios pecados. Em Hebreus 6 e 9, vemos que o sacrifício de Jesus Cristo nos permite hoje ir além do véu, ou seja, podemos entrar em contato direto com Deus através de Cristo. Portanto, somos amigos de Deus em Cristo e temos um sumo sacerdote que foi tentado em tudo, mas não pecou em nenhum momento, e se compadece de nossas lutas e fraquezas. Cristo em nós é a esperança da glória, porque somente através dele poderemos ver a glória do Pai. Somente através dele temos a vida eterna, e somente através dele temos esperança para além deste mundo. Se fomos chamados para viver segundo a sua palavra e sempre sermos reformados, moldados, quebrados e afiados para nos fazer semelhantes a Cristo, então precisamos entender que tudo isso só é possível através do sacrifício dele por nós na cruz. Embora vivamos livre da culpa e do poder do pecado, ainda vivemos na presença do pecado. Mas o solos Christus é para lembrar o nosso coração que somente Ele é a nossa salvação. Somente nele a redenção e a esperança para a nossa alma. E em tudo Ele é suficiente. Cristo somente. Líderes da igreja da época diziam que ao som de cada moeda que batia no fundo do gasofilácio ou da caixa de ofertas, uma alma saía do purgatório e ia direto ao paraíso. E foi justamente essa ideia errada que inspirou Lutero a escrever uma das suas 95 teses. Como alcançar o perdão para meus pecados? Como encontrar salvação? Como posso pagar o resgate da minha alma? A doutrina da Igreja Romana, antes da Reforma Protestante, dizia que a graça de Deus alcança o homem para realizar boas obras que contribuem para a sua salvação. O sistema de indulgências reforçava que algo precisava ser feito para que o perdão e graça de Deus fossem dispensados aos fiéis. Na vida prática, as indulgências se tornaram o meio principal para se confiar que os pecados estavam perdoados. Era um meio também de terceirizar a vida cristã. Se pagava à igreja para que ela realizasse as obras de caridade, e isso trazia alívio para a consciência pecadora. Nem por obras, nem por moedas, nem por caráter desenvolvido. Nada em nós que nos coloque como merecedores, somente pela graça. Graça é favor imerecido. A graça nos alcança quando somos completamente incapacitados de fazer qualquer coisa por nós mesmos. Para mostrar nossa incapacidade, a ilustração que a Bíblia nos apresenta é de pessoas mortas. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver. Nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Efésios 2, de 1 a 3. Se tem algo que temos uma capacidade de fazer por nós mesmos, é pecar. E se temos algum merecimento na vida, é a justa punição de Deus, por nossa desobediência. Mas o que Deus faz diante de nosso desprezo a Ele e a Sua palavra? O texto bíblico continua nos dizendo que, apesar dessa nossa condição de
merecedores da ira, Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu a vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. É por favor imerecido que somos salvos. É pela graça que alcançamos perdão. E é Deus quem nos concede essa graça, por seu amor e misericórdia, por meio de Jesus Cristo. Somos eternamente devedores, pois a graça que é derramada não vem de acordo com o que podemos fazer ou com as moedas que podemos ofertar, mas ela superabunda sobre as nossas vidas. Então, como podemos retribuir ao Senhor por tamanha graça estendida a nós? Recebendo de bom grado o que o Senhor nos concede e vivendo uma vida de gratidão e devoção a Ele, buscando viver para aquilo que Ele nos salvou: reconciliação com Deus, santidade, participação do corpo de Cristo, proclamação das boas novas, boas obras que glorifiquem ao Pai e não para nossa salvação, pois Ele sim é merecedor de todo louvor e glória. Nenhum mérito nosso, todos os méritos de Cristo. Da plenitude de Cristo Jesus, todos nós recebemos graça sobre graça. João 1:16. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. O que posso fazer para ser salvo? A reforma protestante se intensificou quando essa pergunta incomodou o coração de Lutero. Ao ler que o justo viverá pela fé, o reformador não se conformou com as heresias que prometiam conceder ao homem algum mérito para a salvação. Lutero entendeu que somente a fé na obra de Cristo poderia tornar alguém justo diante de Deus, o que depois foi definido como sola fide quiesce, somente a fé. Mesmo com o passar dos anos, a resposta para a pergunta inicial precisa ser diariamente reformada em nossos corações à luz das Escrituras. Ainda hoje, encontramos o falso ensino de que o homem pode fazer algo por si mesmo para se justificar e ser salvo. Ou então, encontramos um evangelismo moderno que prega um Deus que é só amor e por isso aceita e salva o pecador do jeitinho que é, vivendo nas mais indecorosas paixões. Crer em uma salvação nos méritos humanos é limitar o amor de Deus e menosprezar Cristo. De igual modo, crer em uma salvação que aceita libertinagem sem arrependimento é anular a justiça e santidade de Deus. Essas duas ideias falham ao passo que não reconhecem a gravidade do pecado. E porque Deus amou ao mundo de tal maneira, Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que crê no Filho não venha a morrer, mas tenha a vida eterna. Sim, para todo o que crê. Para crer na verdade, é preciso conhecê-la, mesmo sem vê-la. A revelação da verdade acontece apenas no Evangelho. É no Evangelho, nessa boa nova, que Deus revela a justiça, sua justiça salvadora que havia em Jesus e nos foi imputada por graça mediante a fé. Ter fé em Jesus confirma que a justiça de Deus nos foi revelada. A Bíblia é clara quanto ao estado do homem, que Deus rejeita o pecado e que a humanidade é incapaz de obter a salvação por si só. É Deus que se revela aos homens. É Deus que envia o sacrifício. É Deus que imputa a justiça em nós. E tem mais, até mesmo a fé é Deus quem dá. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios 2, versículo 8. Quão precioso é compreender essa verdade? Respondamos com alegria e certeza a pergunta inicial. O que posso fazer para ser salvo? Nada, sola fide. A fé que nos acredita a justiça também derrama os frutos dessa justiça sobre nossas vidas. Essa é a verdadeira vitória que vence o mundo. E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Êxodo 20, de 1-3. Devemos viver diante da face de Deus e fazer tudo para a sua glória, e nos alegrarmos nele. Não deixemos
que o pragmatismo do dia a dia e a correria alucinada de nossas rotinas nos deixem cegos e com o coração endurecido. Que a nossa vida seja uma oferta de aroma suave e culto racional a Deus. Que a Bíblia seja de fato nossa única regra de fé e prática, e não de costumes desse século e seu relativismo pós-moderno. Que o Senhor seja glorificado quando acordamos e quando deitamos, quando comermos e quando bebermos, ou fizermos outra coisa quaisquer. Que o Senhor seja glorificado na alegria e nas tempestades. Que toda a nossa vida seja para a glória de Deus. Só lhe deu glória. Devido à corrupção do coração humano, facilmente nos afastamos da verdade do Evangelho. Quando observamos a narrativa bíblica, podemos perceber um padrão cíclico de pecado: arrependimento, correção, perdão, pecado. Tem sido assim desde que os nossos primeiros pais pecaram. A Reforma Protestante ocorreu justamente num tempo que a Igreja havia se distanciado tanto da palavra que passou a relativizá-la. O ensino apostólico de que Deus salva o pecador por sua graça e através da fé estava diluído na necessidade de obras. Começaram a surgir doutrinas estranhas às Escrituras, mas por sua graça, Deus usou aquele movimento para que o Evangelho não se perdesse no meio de tantas heresias. Os 5 solas então se tornaram o lema da Reforma. Eles são um resumo dos ensinos pregados durante esse tempo. Mas ainda há um outro lema que é menos conhecido: a Igreja Reformada sempre se reformando. Os reformadores entendiam que por causa da pecaminosidade do coração humano, surgiriam novos momentos de afastamento da verdade. Assim, nós, como Igreja de Cristo, precisamos sempre retomar o nosso alvo. Enquanto filhos de Deus, também precisamos nos lembrar de que somos pecadores e carecemos desesperadamente do auxílio do Senhor, para vivermos uma vida em conformidade com Sua palavra, sem nos desviarmos para a esquerda ou direita. Precisamos conhecer cada dia mais a palavra. É necessário que lembremos frequentemente que as Escrituras são a nossa única regra de fé e prática, que somos salvos pela graça de Deus por meio da fé no nosso Senhor Jesus Cristo, e que absolutamente tudo deve retornar em honra e glória para o nosso Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Oremos para que o Senhor nos ajude a viver em conformidade com Sua palavra, sendo transformadas pela renovação da nossa mente cativa às Escrituras, que reafirmemos diariamente a verdade e neguemos as mentiras e tentativas vãs de autojustificação. Sejamos reformados diariamente pela palavra do Santo Deus.